Bom dia, turma. Eu sou a professora Thaís, a professora de História, e hoje nós vamos falar sobre os povos mesopotâmicos. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios. Era uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de vários países. E tinham dois rios muito importantes, que eram o rio Tigres e Eufrates, que foram fundamentais para o desenvolvimento dos povos mesopotâmicos, que hoje é a atual Turquia. Esses rios eles serviam, através da irrigação para a agricultura, pois ele era usado para fertilizar o solo, assim como conseguir plantar e colher para se alimentar. E esses grupos, o que esses grupos que viviam próximos a esses rios faziam? Esses grupos se estabeleceram na região da Mesopotâmia, construíram barragens e canais para distribuir as águas para as áreas mais secas e criaram sistemas de irrigação para os campos alagados, desenvolvendo assim a agricultura e a criação de gado. Isso fez com que a população crescesse muito, e aí começaram a surgir as primeiras aldeias. Essas aldeias, elas acabaram se transformando em cidades, e por volta de 3000 a.C., essas cidades tinham muita importância na Mesopotâmia. Então, a organização delas inicialmente era feita por sacerdotes. E aí, como ficou muito atarefado para esses sacerdotes, as tarefas administrativas elas começaram a aumentar muito, já que as cidades estavam muito grandes. Foi necessário que os sacerdotes deixassem de governar e os palácios passassem a ser donos desse centro administrativo. E o poder ele passou a ser exercido por um rei. Então, cada cidade ele tinha um rei, tinha seu palácio, tinha suas leis. Por isso eram chamadas de cidades-estados, porque elas eram cidades independentes entre si. Então, assim, conforme essas cidades foram crescendo, aumentando economicamente, aí começaram a aumentar também as disputas, as rivalidades, e aí se acentuaram, e começaram a ocorrer diversos conflitos, diversas guerras, então. E aí é eis que surgem os grandes impérios da região, que são os sumérios, os acácios, os amoritas, ou antigos babilônios, os assírios e os caldeus. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre cada povo desse. Um breve resumo. Os sumérios foram os primeiros habitantes da região, da Mesopotâmia. Eles ficavam no sul da Mesopotâmia. Eles foram fundadores das mais antigas cidades da Mesopotâmia, que hoje atualmente é o Iraque. Eles utilizavam técnicas de metalúrgica, desenvolveram a primeira forma de escrita, a cuneiforme, que os sumérios utilizavam, o carvão ou argila para escrever, era produzido com auxílio de objetos em forma de cunho. E aí, quando os sumérios entraram em declínio, por volta de 2300 a.C., surge Sargão, um guerreiro e conquistador, comandando um grande exército, e acaba conquistando as cidades do centro-sul da Mesopotâmia, surgindo os acádios. Os acádios, eles adotaram a escrita cuneiforme e incorporaram muitas práticas sumerianas. Outro povo foram os babilônios, que em 1900 a.C. os amoritas ocuparam a cidade, o estado do Babilônia, situadas às margens do rio Eufrates. O soberano que se destacou nessa época foi Hammurabi, foi um rei babilônio, e ele teve uma importância muito grande, porque ele elaborou leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, que se baseava na lei do talião, que dizia olho por olho e dente por dente. Assim, as penas eram dadas com base no dano cometido pelo criminoso. Em seguida, surgem os assírios, que era uma sociedade altamente militar. Eles realizaram diversas conquistas e expandiram seus domínios além da Mesopotâmia, chegaram até ao Egito. Então, eles tinham na guerra sua principal atividade, e eles agiam também de forma muito cruel e impunham castigos severos aos seus derrotados.
O último povo, né, da Mesopotâmia foram os caldeus. Os caldeus eles foram os responsáveis, né, pela derrota dos assírios e pela organização do novo Império Babilônico. Então eles tinham um rei muito importante, que foi Nabucodonosor II, que ele governou por quase 60 anos. E aí, após a sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. E temos, né, no povo da Mesopotâmia a atividade agrícola como a principal atividade econômica da época. Eles também desenvolviam artesanato, confecções de joias, cultivavam trigo, lentilha. E algo muito interessante desse povo é que eles trocavam suas mercadorias agrícolas e artesanais por outros artigos. Com o crescimento das cidades, eles começaram a usar peças de metais para ser utilizadas como pagamento por as coisas que eles faziam. E aí a população ela era dividida em duas classes: os escravizados e as pessoas livres. Os escravizados eles eram minorias, pois muitos eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que se vendiam ou eram vendidos. E a maior parte da população eles eram livres, ou seja, era uma grande parte da população, e eles eram divididos com relação à sua classe social, que era relacionada à origem da sua família, ao emprego, ao local que eles moravam. Já a religião dos mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses, e um dos deuses mais cultuados era Enri, que era o deus da água doce, já que a água era essencial, né? A água dos rios era essencial para esse povo. Ele tinha também outras divindades e tinha os zigurate, que eram construções de pedras e tijolos e tinha uma função religiosa muito importante, porque os mesopotâmicos acreditavam que os zigurates serviam de moradia para esses deuses. Além disso tudo, esses povos eles deixaram um legado muito grande, muito importante para a gente, como o conhecimento da matemática, astronomia, arquitetura, o sistema de escrita, a primeira lei escrita e a organização política. Esse foi um breve resumo sobre os povos mesopotâmicos, e aí foram muitas as informações, né? Aí nós agora vamos seguir para a etapa 5 que vocês farão no caderno. Beijo e até a próxima aula.